Fala, GCista. Vamos para mais um bloco de aula, fazendo a correção da prova B Gabarito 1 da prova de informática do Banco do Brasil. O material para que você possa acompanhar a correção está aí fixado no link nos comentários. Então pega esse material, baixa e vamos para a aula agora. Vamos aqui para a correção da primeira questão. A opção de navegador web de internet disponível para instalação em diversas plataformas é o Mozilla Firefox. Outros exemplos que a gente pode destacar é o Microsoft Edge e ainda o Google Chrome, que apresentam um conjunto de funcionalidades, entre elas o seu histórico. Nesses navegadores, para que você possa acionar o histórico, você pressiona Ctrl mais H, aí você consegue visualizar o histórico. Se você quiser limpar o histórico, aí você pressiona Ctrl mais Shift Delete. Você pode pressionar Ctrl Shift Delete. Você consegue visualizar o que você consegue limpar no histórico. Inclui-se no histórico de navegação do Mozilla. Então, não tem configurações de zoom, não tem certificação OCP, OCSP, não tem protocolo HTTPS, não tem temas. O que vai ter lá são os cookies. Então, se você pressionar Ctrl Shift Delete, ele vai abrir essa janela aqui, ó, relacionada ao histórico. E você pode limpar no histórico. Você vai ver que no teu histórico, se você prestar atenção aí, você pode visualizar aqui, ó, histórico de navegação e downloads, conta de acesso nativas, ativas, histórico de formulários e pesquisa, até aqui, ó, cookies, que são os arquivos de texto que memorizam as preferências de navegação do usuário, e o cache. Então é isso que está no teu histórico. Então veja, ele fala claramente aí que você pode verificar no histórico de navegação qual desses itens. Observa que o único é a letra D, cookies. Então, cookies são arquivos que memorizam as preferências de navegação do usuário. Quem coloca esses cookies, esse arquivo, se eu permitir, segundo a própria LGPD, se eu permitir, você clica, você vai verificar que o dono do site coloca esse arquivo no meu computador. Toda vez que eu volto ao site, ele lê esse arquivo e vai ver quais são as minhas preferências. Então, essa é a ideia dos cookies. Vamos para a próxima questão. Então, gabarito e letra D. O serviço de correio eletrônico é uma ferramenta essencial para o trabalho do dia a dia dos colaboradores de uma empresa. Lembrando que o correio eletrônico ele é um tipo de comunicação assíncrona. Não acontece em tempo real. Não acontece em tempo real. Então vamos aqui para a questão de número 42. Ele fala assim: o serviço de correio eletrônico é uma ferramenta essencial para o trabalho do dia a dia dos colaboradores de uma empresa. Para garantir a segurança da comunicação do cliente de correio eletrônico com os servidores de correio eletrônico de entrada e de saída de mensagens, é importante configurar a utilização do padrão de segurança. Lembrando que o correio eletrônico ele é um tipo de comunicação assíncrona. Ele é um tipo de comunicação assíncrona, que não acontece em tempo real. Os servidores de entrada que a gente tem para configurar, ou configura o POP, chamado POP3 também, ou o IMAP, caso IMAP 4. E a saída de mensagens é o SMTP. Então, é importante configurar isso aqui. É o seguinte, quando você quer configurar criptografia, segurança, né, você vai se lembrar de criptografia. Criptografia, ela me lembra a ideia do sigilo. Então, ela me lembra a ideia de confidencialidade. Você quer a confidencialidade. Beleza. Então, se eu quero configurar segurança no meu correio eletrônico, observe que ele quer aqui, ó, garantir a segurança da comunicação do cliente de correio eletrônico. Aqui você vai usar o protocolo TLS. Certo? Transferir com segurança. Então, vai transferir com segurança. Transfere aquele conteúdo com segurança. Então, gabarito é a letra A. O TLS é uma sigla que representa transportar uma camada segura e certifica a proteção de dados. Sendo assim, TLS é um protocolo de segurança cuja finalidade é facilitar a segurança e privacidade de dados na internet. Aqui a configuração do método de criptografia, no caso aqui TLS. Questão de número 43. Um usuário precisa utilizar o explorador de arquivos do Windows para listar pelo menos os atributos. Olha os atributos que ele quer: nome e data
e hora de modificação dos arquivos e das subpastas contidos em uma pasta. Então, beleza. Então, ele está utilizando o explorador de arquivos, que você pressiona a tecla do Windows mais E, e você sabe que o Windows ele é um sistema operacional multitarefa. Então, para apresentar os atributos, esses atributos, depois de selecionar a pasta, você vai observar o seguinte, lá na guia exibir, você vai ter um grupo chamado de layout. E se eu quero esses atributos nome e data de modificação, eu vou ativar o recurso de detalhes. Lá em detalhes, você vai ver o nome, a data de modificação, o tipo e o tamanho. Basicamente, você marca aqui detalhes. Então, ó, coloquei aqui na 43 para você ver, ó. Aqui eu estou dentro de uma pasta chamada conhecimentos bancários. Aí nessa pasta você pode ver que eu tenho aqui, ó, nome, dá para ver aqui, ó, nome, data de modificação, aí você tem aqui a data e hora, aqui você tem o tipo e aqui você tem o tamanho. Basicamente seria isso aí, gabarito realmente a letra D. Vamos para a próxima. 44. O Microsoft Teams possui recursos que apoiam as reuniões. Interessante. De time de trabalho em discussões, tais como desenho ou a readequação de procedimentos organizacionais. Uma opção disponível para reuniões é o lobby, que funciona como? O que é um lobby? O lobby é uma sala de espera. Só isso. Gabarito letra E. Lobby é uma sala de espera. Então você pode até configurar aqui, quando você cria a reunião, você vai perceber que você tem aqui as opções de reunião e você pode dizer quem pode ignorar o lobby. E etc. Você pode fazer várias configurações. Aí está aqui, ó. Por exemplo, eu estou aqui na minha apresentação e eu estou vendo quem é que está aguardando aqui dentro do lobby. O lobby é uma sala de espera. Então, realmente o gabarito aí seria a letra E. Questão 45. Existem diferentes soluções tecnológicas baseadas em multimídia que permitem a uma empresa difundir seus objetivos e valores, estabelecendo assim pontes com todos os que interagem. Podcasts representam uma dessas possíveis soluções. Os podcasts são caracterizados por serem armazenados no formato de quê? De áudio. Você marca aí a letra A. Então é áudio, podendo ser baixados ou executados em serviço de reprodução de streaming. Então está aqui a ideia do podcast, é a ideia de ser trabalhado na forma de mídia do tipo áudio. Muito bem, a próxima. Ele fala assim, ó, portais corporativos revelam-se uma interessante alternativa de comunicação com o seu público-alvo. Esses portais permitem que a organização transmita pela internet sua mensagem diretamente para o meio externo, com conteúdo organizado. Ao ser desenvolvido, é importante que tal conteúdo seja testado nos principais navegadores, até para verificar se ele ficou adequado, né? O importante representante dessa categoria é o Mozilla Firefox, assim como o Google Chrome, Mozilla Firefox e outros. Sendo a escolha dos temas uma das etapas importantes no projeto de um portal. Qual é a função dos temas no Mozilla Firefox? Então, temas têm a ver com a aparência. Tema, a temática, é a aparência. Então, a ideia é a letra B, ó. Mudar a aparência, como, por exemplo, o esquema de cores, né? A imagem de fundo das barras de ferramentas. Então, o gabarito é realmente letra B. Falou em tema, falou em aparência. Aí veja que eu coloquei aqui, ó, Mozilla Firefox, lá no suporte, você vai ver que fala sobre tema. O tema é um tipo de extensão que muda a aparência do Firefox. Então tem a ver com aparência. Vamos para a questão número 47. Em uma organização, o uso do Telegram pode otimizar a tarefa de gestão de equipes por meio de uma comunicação mais eficiente entre seus membros. Nesse contexto, qual é a função dos links t.me? Me é como se fosse assim, meu Telegram link, ou seja, meu Telegram, meu link no Telegram, seria uma forma de você entender, meu link no Telegram. Essa é a ideia. Então, para isso, eu vou ter que ter o meu nome de usuário, para que eu possa vincular esse link. Então, gabarito é a letra D, ó, enviar mensagens a partir de um nome de usuário previamente configurado. Basicamente, é essa a ideia do links t.me. Então, vejamos aqui o que diz o suporte do Telegram. Como os links t.me funcionam? Depois de configurar um nome de usuário, você pode fornecer às pessoas um link como este. Esse link aqui faz referência
ao teu grupo, que pode ser um canal privado ou público. Como eu coloquei aqui, você pode fazer configurações do seu canal privado ou público. Muito bem. Vamos para a questão 48. Dois funcionários de um determinado banco estão editando simultaneamente o mesmo arquivo de texto do tipo DocX, que é da extensão do Word, né? No Microsoft 365 Online. Considerando esse cenário, o arquivo final conterá o quê? Ora, aqui está sendo o quê? Uma edição de texto colaborativa. Vamos supor que aqui é o funcionário 1 e aqui é o funcionário 2. Quando o funcionário 1 estiver digitando o texto, o funcionário 2 vai verificar aqui, através do aviso do Office 365, né, dentro do Word, no caso, ele vai avisar que alguém está digitando. Vai dizer funcionário 1 digitando. Quando o funcionário 2 digitar, aí o funcionário 1 vai verificar, funcionário 2 digitando, porque isso aqui é um texto colaborativo. Então, o que vai acontecer no arquivo final? Quando eu salvar, vai haver o quê? Vai haver o salvamento de quê? De todas as modificações que foram realizadas por ambos os funcionários. Então, gabarito aqui a letra E. Eu coloquei aqui o exemplo do meu Office Online, eu entrei aqui no meu usuário, eu posso compartilhar com pessoas um link, compartilhar com ela o documento, então eu vou gerar um link para esse documento, para que eu possa construí-lo de forma colaborativa. Olha aqui que interessante, quando alguém estiver digitando aqui, eu convidei essa pessoa, que é um convidado. Observa que vai estar aqui, o convidado vai estar sendo mostrado na tela que esse convidado está digitando o conteúdo. No final, quando a gente terminar, é só salvar o documento. Ele pode colar imagens, eu posso colar gráficos e assim vai ficar uma coisa colaborativa. Então, quando a gente salvar, o que vai acontecer? Todas as modificações realizadas por ambos os funcionários estarão armazenadas no arquivo final. Questão de número 49. Um banco decidiu realizar uma ação de marketing de um novo produto. Buscando apoiar essa ação, a área de tecnologia da informação, conhecida pela sigla TI, decidiu estabelecer um mecanismo para identificar quais clientes estariam mais inclinados a adquirir esse produto. Esse mecanismo partia de uma base histórica de clientes, então observa que aqui tem uma informação importante. Esse mecanismo que ele utilizou aí partia de uma base histórica de clientes que receberam a oferta do produto. Tinha várias colunas com dados sobre os clientes e a oferta, além de uma coluna registrando se eles haviam efetuado ou não a compra de tal produto. Para isso, decidiram ser mais adequado usar um processo de mineração de dados baseado na noção de, veja só, essa mineração de dados é feita a partir de uma base histórica. Então, se ela é feita a partir de uma base histórica, ela é feita a partir de um exemplo. Então, aqui, você vai perceber, se ela é feita a partir de um exemplo, você vai perceber que ela é do tipo o quê? Aprendizagem supervisionada, ela é preditiva. Aí, dentro da aprendizagem supervisionada, quando a gente pensa, se eu partir de um exemplo, então aqui ela já vai ser o quê? Ela já vai ter uma abordagem o quê? De supervisionada. Ou seja, a aprendizagem aqui, aprendizagem supervisionada. E aqui eu vou destacar duas. Então, olha só. Essa mineração de dados parte de uma base histórica. A base histórica é meu exemplo, então se torna aprendizagem supervisionada. E dentro da aprendizagem supervisionada, eu vou ter dois tipos: a classificação e a regressão. E a regressão, ela também é chamada de estimação. Então, eu vou ter aqui regressão e ou estimação, que é a mesma coisa. Estimar, né, pessoal? Estimar algo, estimar um valor. A classificação, ela vai me gerar uma categoria de coisas, uma categoria. E a regressão ou estimação, ela vai me levar para um valor numérico.
Então, observa que eu quero identificar quais clientes, olha só, a minha identificação aqui, ó, é identificar quais são os clientes que estão mais inclinados a adquirir o produto. Então, aqueles que estão mais inclinados e aqueles que estão menos inclinados. Observa que eu tenho aqui as categorias. Então, consequentemente, isso está dentro do que a gente chama de classificação. Classificar, porque toda a classificação ou toda a regressão, ela parte de uma base histórica. A base histórica é um exemplo. Então, ela só poderia ser ou classificação, nesse caso aqui, ou regressão. No caso, ela está me levando a categorias. A categorias de que tipo? Aonde eu tenho os que estão mais inclinados a comprar, adquirir o produto. Consequentemente, eu vou ter os que são menos inclinados a adquirir o produto. Então, eu criei categorias. Se eu criei categorias, isso está dentro da classificação. Tudo bem? Então, gabarito, letra C. Agora vejamos aqui, eu fiz um resumo para você saber o seguinte, ó. A mineração de dados, em inglês data mining, significa que existe a ideia de compreender o comportamento dos dados com o objetivo de encontrar o quê? Padrões, correlações ou anomalia nesses dados, de modo a prever resultados o quê? Futuros, é preditivo. Então, nós temos ainda essa ideia da mineração de dados, da aprendizagem indutiva. Método indutivo é a observação, aonde eu vou observar ou minha base de dados ou eu vou descobrir algo. Então, a ideia, você vai ter a ideia preditiva, aprendizagem supervisionada, e a ideia descritiva, que é a aprendizagem não supervisionada. A aprendizagem supervisionada, ela é feita a partir de exemplos. A não supervisionada, ela é feita com base em observação e descoberta. Naquele caso, você viu na questão que nós estávamos trabalhando, ele já tinha uma base de dados, ele já tinha um exemplo. Então, só poderia entender que ela é uma aprendizagem supervisionada. A classificação é a técnica mais comum que nós temos. A classificação ela é trabalhada para tarefas frequentes do dia a dia. Tudo bem? Então, se eu quiser avaliar numa loja qual é o sexo que mais compra determinado produto, então tem as categorias masculino e feminino. Então, isso seria um exemplo. Então, é a técnica que apresenta resultado o quê? Categórico. É voltada às tarefas frequentes do dia a dia. É baseada em dados históricos, exemplos. Olha um exemplo aqui. Segundo o histórico de pagamento, tem-se que as pessoas que mais compraram na loja A eram do sexo feminino. Aqui eu posso também, olhando para o histórico de pagamento, observar para, por exemplo, oferecer um determinado diferencial, um plus, por exemplo, seria, por exemplo, verificar os bons pagadores e os mal pagadores. Consequentemente, eu poderia dar um plus a mais, um diferencial para os bons pagadores. Então, esse aí seria um exemplo de classificação. Já a regressão ou estimação, ela me leva a um número. Então, por exemplo, eu digo o seguinte, olha, 66,6% dessas pessoas aqui do sexo feminino compram nessa loja o produto X. Eu cheguei a um número. Então, eu também posso estimar, olha, segundo a produção de vendas de ovo de Páscoa nesses últimos 2 anos, eu posso verificar que houve um aumento de vendas online. Então, eu posso fazer o quê? Uma predição, verificar o que pode acontecer, por exemplo, em 2023. Então, a regressão ou estimação é uma técnica que apresenta um resultado o quê? Numérico. Ela é baseada em dados históricos. Claro, ou seja, ela tem que ter um exemplo, uma base de dados. Exemplo, segundo o histórico de vendas online nos últimos anos, qual será o provável percentual relacionado ao quantitativo de vendas de ovo de Páscoas online 2023? Beleza. Então, seriam esses 2 exemplos. Agora, olha só. Dentro da aprendizagem indutiva, eu também tenho uma aprendizagem não supervisionada, que é descritiva. Ela é feita com base em observação e descoberta, como eu já disse.
Aí nós temos a clusterização, que é o agrupamento, e a associação. O agrupamento é uma técnica de agrupar elementos a partir de características que possuem em comum. Aqui você vai ter observação e descoberta. Exemplo, as pessoas da faixa. Exemplo, as pessoas da faixa etária A, sexo X, preferem o produto A. Já as pessoas da faixa etária A, sexo Y, preferem o produto B. Agora aqui na aprendizagem não supervisionada, nós temos a clusterização, o agrupamento e a associação. Quando você pensa em clusterização ou agrupamento, você vai ver que é uma técnica de agrupar elementos a partir de características que possuem em comum. Aqui você vai ter observação e descoberta. Exemplo, as pessoas da faixa etária A, sexo X, preferem o produto A. Uma descoberta. Já as pessoas da faixa etária B, sexo Y, preferem um produto B. Então, eu observei e descobri isso. E agrupei. Já na associação, que também é conhecida como análise de cesta de compra, muito utilizado na área de vendas, ela tenta descobrir o quê? Relacionamento entre as variáveis. As variáveis é tudo aquilo que eu pego e que, de acordo com uma situação, vai variando. Exemplo, descobrir o hábito de consumo. Por exemplo, quando alguém compra um computador, será que ela leva um antivírus? Se uma pessoa compra cebola, será que ela vai atrás da escova de dente? Pode ser. Já foi descoberto isso aí numa pesquisa com atum, que a pessoa, quando comprava atum, levava uma escova de dente. E aí, por exemplo, o dono da loja poderia colocar o atum em um determinado local ou a escova mais próxima. Tudo isso aí você vê no dia a dia, no mercado. Você chega lá, tem um produto que ele vai associar. Então, atum e escova, eu poderia colocar ou próximo ou distante para que ele pudesse caminhar durante a loja, pela loja e comprar um outro produto, comprar algo a mais. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Outro exemplo que você poderia ter seria a questão de comprar cebola e escova de dente também. Seria outra relação. Então, tem várias relações. Tá bom? Observação e descoberta. Beleza. Olha essa pergunta. Então, o gabarito nosso aqui foi realmente a letra C. Só confirmando aqui que a gente já tinha marcado, mas deixar aqui a letra C. Vamos lá. Olha essa pergunta correlata, eu coloquei aqui para cientista de dados. Ó. Dentre os métodos de mineração de dados, existem aqueles que são supervisionados e os não supervisionados. Assinale a alternativa que apresenta um método supervisionado, mais comum para a aplicação da mineração de dados, que é voltado para as tarefas frequentes do dia a dia. Nós vimos que as tarefas frequentes do dia a dia eu faço uma classificação. Eu faço uma categorização. Eu crio categorias. Categorias. Tudo bem? Então, essa seria a ideia. Então, o gabarito aí seria a letra E. Muito bem. Então, coloquei aqui para você ler um pouco mais sobre data mining. Vamos para a próxima. Questão número 50. Designado para relatar a quantidade das atividades envolvidas em um determinado banco, um funcionário recebeu a seguinte tabela. Se é tabulado, eu posso utilizar, por exemplo, o Excel, Calc, seja lá qual for o programa de planilha eletrônica, com a quantidade de notas relativa à avaliação dos correntistas sobre o atendimento. Olha lá. A nota 1, 3.000 pessoas deram nota 1. Nota 2, 9.500 pessoas deram nota 2. Nota 3, 12.000 pessoas. Nota 4, 15.000 pessoas. Nota 5, 8.000 pessoas. Qual é a moda das notas dessa avaliação? A moda é aquilo que mais frequentemente aparece no meu rol. Então, você está vendo que o valor que mais aparece aqui é o número 4. Mais aparece. Aparece 15.000 vezes a nota 4. Então, a moda aqui seria letra D. Agora, olha só, vamos ver como é que funciona isso no Excel. Vamos para o Excel. Então, aqui na tela do Excel, vamos calcular a moda.
A moda, pessoal, está relacionado à ideia de um valor que frequentemente aparece no intervalo. Ela pode ser uma moda unimodal, que só tem aquele valor que frequentemente aparece, bimodal, tem dois valores que frequentemente aparecem, ou multimodal. São vários valores se repetindo. Nesse caso aqui, você vai ter uma bimodal. Vou calcular inicialmente o seguinte, ó. A função modo, ela está sendo mantida nessa versão mais recente do Office 365, porque para manter contabilidade, para que mantenha compatibilidade com 2007. Só que ela vai ser descontinuada, né? Então, vou fechar aqui, ó. Então, Enter. Deu modo. O certo hoje é calcular modo ponto único. Aí sim você está calculando a moda. A moda você escreve no feminino e o modo masculino, modo ponto único para ser a forma. O modo está se repetindo unicamente, ó. Dá um Enter, é o 72. Agora, olha só, se eu quero a moda múltipla, eu vou ter que ter a ideia de matriz dentro do Excel. A ideia de matriz no Excel, você vai ver que está atrelada aqui ao uso das chaves. Mas para isso, você vai ter que utilizar o Shift mais Enter. Ctrl Shift Enter, na verdade. Vai usar o Ctrl, o Shift Enter. Então vejamos o seguinte, ó, eu vou selecionar essas duas células aqui, selecionei porque tem o 72 e o 36 se repetindo mais vezes. Aí eu vou agora digitar a fórmula aqui dentro, ó, na barra de fórmulas, e vou digitar assim, ó, igual modo.multi. Olha a palavra multi, ó, multi, tá vendo? Ó, múltiplos. Aí eu vou abrir normalmente parênteses, vou selecionar aqui meu intervalo e vou fechar. Verifica aqui, ó, que tem assim, ó, modo multi, abre parênteses, A1, 2 pontos, A12, que é o meu intervalo. Agora, em vez de você dar um Enter normal, você pressiona Ctrl Shift Enter. Aí veja que apareceu os dois valores que mais aparecem frequentemente nesse intervalo aqui. E veja aqui que ele colocou, ó, como está em modo. Só dar um Ctrl Shift Enter. Você tem que sempre confirmar com Ctrl Shift Enter. Quando ele está em modo matriz, você observa que está aqui as chaves. Ó. Não adianta colocar, certo? Manualmente. Você tem que fazer o Ctrl Shift Enter para ele ativar o modo matriz. Então seria essa informação que eu queria te passar. Vamos voltar para a questão. Portanto, a gente verifica que realmente o valor que mais se repetiu aqui e que poderia ser calculado em uma planilha do Excel é a moda cuja nota é 4, que se repete, ou seja, aparece 15.000 vezes. Apesar de os navegadores serem as ferramentas dominantes na internet, vários serviços possuem ferramentas próprias, mais adequadas, inclusive mais otimizadas para protocolos específicos. Um desses protocolos foi desenvolvido. Protocolo é regra, é procedimento. E ele diz que esse protocolo, essa regra, esse padrão foi criado para transferência de arquivos, sendo usado, por exemplo, por um programa denominado FileZilla, que permite eu fazer upload de arquivos, enviar arquivos para um provedor. Então, se eu estou transferindo arquivos através do FileZilla, é porque eu estou utilizando um protocolo chamado de FTP. O FTP vem da palavra em inglês, ó, file, que quer dizer arquivo, file, que quer dizer arquivo, transfer, que quer dizer transferência, transfer, protocolo. Isso aqui é transferência, protocolo. Lendo daqui para cá, protocolo para transferência de arquivo, FTP. Um gabarito letra A. Questão 52. Sabendo que o banco em que trabalha vai colocar centenas de ATMs em shoppings e postos de gasolina, um funcionário de TI propôs que cada ATM mandasse periodicamente um sinal de status por meio do protocolo DP. Esse protocolo do conjunto TCP/IP é considerado como? Então ele falou aqui, ó. Ele diz que essa rede ATM, cada rede ATM, ela tem que mandar um status, se está funcionando, se não está funcionando. Então, ele diz que ele tem que mandar periodicamente um sinal de status. Qual é o estado dela? Está funcionando, não está funcionando? Através do protocolo DP. Então, eu tenho que entender o seguinte, ó. Quando você pensa em redes ATM,
Vou colocar aqui redes ATMs. O que é que você pensa? Você pensa em rede de alta velocidade. Aqui é uma rede de alta, são redes de alta velocidade. Elas trabalham, a característica dela é trabalhar com células. Ela vai fazer entrega de quê? Ela faz a entrega de dados, voz, áudio e vídeo. Então tá aí. As redes ATMs são redes de alta velocidade. Elas trabalham com células, elas fazem a entrega de dados, voz, áudio e vídeo. E é isso que ele quer nessa transmissão. Só que ele está dizendo o seguinte, ele quer nessa instalação dessas redes. Só que ele me diz o seguinte, ele diz que ela tem que mandar um status via UDP. O que acontece? Olha, existe o UDP e existe o seu irmão TCP. O irmão TCP, ele é todo certinho. Ele faz um comprimento para poder transferir. Então, ele é todo certinho. Para que ele possa transmitir o dado, ele tem que saber como é que funciona, o passo a passo. Já o DP, eu gosto de traduzir assim, para despacho urgente. Para despacho urgente. É agora, não quero nem saber, eu quero que você entregue agora. Então essa é a ideia do DP. O TCP, como ele é todo certinho, ele dá a garantia. Aqui você não tem, no DP você não tem garantia. Então aqui você vai ver que no TCP o procedimento vai ser mais lento, com garantia, e o DP ele vai ser mais rápido, sem garantia. Então, isso vai depender da necessidade. Como eu quero dar só um sinal de se está funcionando ou não está funcionando, quero receber isso aí, eu não preciso trabalhar com TCP porque vai ser mais lento. Como eu quero algo rápido, só para me informar isso, vai ser procedimento DP. E o DP e o TCP, eles sempre estão associados a transporte. Transporte. Gabarito aqui é a letra B. Olha só, existem alguns padrões. Existe um padrão que é chamado de Open System, interconexão de sistemas abertos, é o chamado modelo OSI, que ele mediu o seguinte, para o dado chegar até o usuário, que é a aplicação, até a aplicação, por exemplo, a aplicação HTTP, por exemplo, ele tem que começar lá da base, ó, de uma coisa física até chegar na aplicação. Então, esse padrão, ele serve de orientação, ou seja, criou-se um padrão chamado de modelo TCP/IP que segue essas camadas mais reduzidas, vamos dizer assim. Vamos colocar dessa forma. Então, por exemplo, lá no modelo TCP/IP, no modelo OSI, essas três camadas no TCP/IP viraram uma camada. A camada de transporte ficou igual, idêntica. A camada de rede no modelo TCP/IP foi chamada de internet. E a camada de enlace e física é chamada de acesso à internet. Tudo bem? Então, o padrão que você vê muito aí é o padrão Ethernet. Aí vai subindo. Então, você vai acessar a internet através desse padrão Ethernet. Aí você vai se conectar à internet ou com o seu IPv6, ou IPv6, ou IPv4. Aí você vai subindo. Os seus dados vão ser transportados. Tem hora que você ouve um áudio, por exemplo, você assiste um vídeo no YouTube, e ele vem com uma qualidade meio duvidosa, porque ele veio por meio de UDP, você queria rapidez. Agora você quer uma página toda formalizada, toda corretinha, TCP, então, transportada. Aí a aplicação que visualizou isso foi essa aqui, HTTP, visualiza a transferência de arquivo, o nome do site, a aplicação, a distribuição de configuração, o acesso remoto com criptografia nativa, o recebimento de e-mail, seja por POP ou IMAP, o envio, tudo isso aqui é aplicação. Então, existe esse modelo de camadas que diz o seguinte, olha, da base até chegar no usuário, ele tem que seguir esse padrão, essas camadas, esses procedimentos.
E o procedimento TCP e o procedimento UDP está numa camada, está dentro de um padrão chamado de transporte. Ele foi padronizado para transporte. O UDP é sem garantia, não tem garantia, e o TCP é com garantia. Então, nesse caso, como eu quero só o status da rede, eu vou usar o UDP, e o UDP está associado a transporte. Questão 53. Foi solicitado a um funcionário de um determinado banco que realizasse uma pesquisa exclusivamente com variáveis do tipo qualitativo sobre a satisfação dos clientes com o serviço oferecido pela instituição. Para atender essa demanda, utilizando os meios adequados, sua escolha de escala de mensuração deve ser limitada às escalas. Então, pensando primeiro nas variáveis. Estou colocando aqui as variáveis. Você vai pensar nas variáveis qualitativa e nas variáveis quantitativa. Nessa ideia de variáveis qualitativas, você tem dois tipos. Você vai ter a nominal e a ordinal. Já quando você pensa em quantitativa, quantidade, você pensa nas discretas e nas contínuas. Quando você pensa em escalas de mensuração, você também vai pensar na ideia de qualitativa e quantitativa. Você vai pensar na ideia de qualitativa e também quantitativa. Na qualitativa é a mesma ideia, é nominal e ordinal. Agora, quando você pensa na quantitativa, aí muda um pouco. Então, quando você pensa na quantitativa, você pensa em razão ou proporções, e também você pensa no intervalar. Pronto. Então é assim que você pensa quando você trabalha com variáveis e essas variáveis dentro da escala de mensuração. Na estatística, quando você pensa em variável, elas são os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa, que podem ser classificadas em qualitativa ou quantitativa. E ainda eu posso pensar na variável como sendo a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Então, são várias as variáveis: remuneração, classe social, peso, altura, sexo, idade, etc. São várias variáveis que eu posso trabalhar. Só que ele pediu as variáveis qualitativa. Qualitativa ou é nominal ou é ordinal. Só tem esses dois tipos. Tudo bem? Então aqui você teria que marcar somente essas aí, nominais e ordinais. Então você marcaria a letra C. Mas vamos ver aqui, para aprofundar esse conhecimento, como é que funciona isso. Ó. Então as variáveis qualitativas, quantitativas, qualitativa nominal, ordinal, quantitativa discreta, contínua. O que seria uma variável qualitativa nominal? É aquela para a qual não existe nenhuma ordenação nas possíveis realizações. Os resultados eles são distribuídos em categorias que não possuem ordem entre si. Então, por exemplo, sexo pode ser feminino, masculino, feminino. Estado de origem pode ser Piauí, Maranhão, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Assim como pode ser São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Maranhão, Piauí, etc. Estado pode ser solteiro, casado, viúvo, viúvo, casado, solteiro. Basicamente é isso. Já as variáveis qualitativas ordinais são valores que expressam atributos, porém com algum tipo de ordem. Existe algum tipo de ordem ou grau.
Escolaridade, por exemplo, grau de escolaridade. Primeiro grau, tem prevalência sobre segundo, terceiro, vai crescendo, crescente. Pós-graduação, e aí vai. Resposta de um paciente, nenhuma melhora, alguma melhora, muita melhora. Classe social, alta, média, baixa, etc. Mas são variáveis qualitativas ordinais. Já as variáveis quantitativas discretas são aquelas que podem assumir valores inteiros positivos, incluindo o zero. Então aqui você vai ter uma ideia de contagem. Número de filhos, número de acidentes de trabalho, número de faltas, entre outras. Já as variáveis quantitativas contínuas, elas vão dar a ideia de poder assumir infinitos valores entre dois limites quaisquer. Geralmente você vai observar a ideia de medida, de mensuração. Então os valores de altura, uma altura entre 1,54 m e 2 metros, por exemplo, peso de um indivíduo, temperatura ambiente, o tempo empregado na realização de uma tarefa, etc. Agora vamos lá. As escalas de mensuração, escala de medida. Então tem uma escala tanto qualitativa como quantitativa. A qualitativa vai ser nominal e ordinal, e a quantitativa vai ser razão ou proporcional, proporção ou intervalar ou intervalos. O que seria uma escala de mensuração, uma escala de medida qualitativa nominal? Considerada a mais simples. Ela é definida como uma escala usada para rotular variáveis em classificações distintas e não envolve um valor quantitativo e nenhuma ordem. Por exemplo, qual a marca de smartphone que você prefere? Outra, continuação. Também temos a escala de mensuração qualitativa ordinal. A escala ordinal é definida como uma escala de medição de variáveis utilizada para simplesmente representar a ordem das variáveis, e não a diferença entre cada uma das variáveis. Essas escalas geralmente são usadas para representar ideias, não matemática, como frequência, satisfação, felicidade ou um grau de dor. Um exemplo aqui seria assim, ó. Diga-nos como você se sente em relação ao nosso atendimento, na loja física, loja online e telefone. Você está muito satisfeito, insatisfeito, neutro, satisfeito, muito satisfeito? Você pode responder e aí você vai ter uma escala de mensuração qualitativa ordinal. Já na escala de mensuração quantitativa intervalar, você vai ver que os intervalos entre os números não dizem a posição. Qual posição ele está? O que mostra o quanto determinadas coisas, pessoas, características, situações estão distantes entre si em relação a determinada característica. Aqui, a ordem das variáveis é conhecida, assim como a diferença entre essas variáveis. Elas são familiares, constantes e computáveis, e é exatamente por isso que é possível comparar a diferença entre as medições. Então, se eu comparar aqui as medidas Celsius, então, se eu imaginar aqui o Celsius, aqui na escala de mensuração quantitativa intervalar, você vai ver que ela é aquela em que os intervalos entre os números nos dizem a posição, ou que mostra o quanto determinadas coisas, pessoas, características, situações estão distantes entre si em relação a determinada característica. A ordem das variáveis é conhecida, assim como a diferença entre essas variáveis. Aqui você vê muito, por exemplo, na questão das temperaturas. Se você pegar aqui e comparar Celsius com Fahrenheit, por exemplo, se você fizer essa comparação entre eles, Fahrenheit. Se você pegar aqui e fizer essa comparação entre Celsius e Fahrenheit, por exemplo, se você pegar aqui 80 graus Celsius, 80 graus Celsius, e você comparar aqui, por exemplo, com 50 Fahrenheit, graus Fahrenheit, você vai perceber que 80 graus Celsius é maior do que 50 Fahrenheit, porque só 80 graus Celsius dá 176 Fahrenheit. Se você for converter, dá 176 graus Fahrenheit. E o 50 Fahrenheit vai dar 10 graus Celsius. Então você consegue comparar quantitativamente isso aí, a distância entre eles.
Então, existe uma distância que eu posso comparar. Outra forma de comparar isso, que é muito utilizada a escala de mensuração, é no que a gente chama de Net Promoter Score. Eu posso traduzir como pontuação para as chances de eu recomendar determinada coisa. Aqui você consegue ver, ó, qual a probabilidade de você recomendar essa empresa para um amigo ou colega. De 0 a 10, nem um pouco provável, chegando em 10, cada vez que eu vou me aproximando, é extremamente provável. Observa que isso aí é um intervalo quantitativo, eu tenho uma quantidade. E aí, quando eu for verificar, você vai ver que, nesse intervalo, os números vão dizer a minha posição. Posição 6, posição 7, posição 8. Cada vez mais próximo do 10, é extremamente provável que eu faça essa recomendação dessa empresa. Então é isso que seria a escala de mensuração. É quantitativo e intervalar. Já a razão ou proporções, a escala de razão é definida como uma escala de medida quantitativa que é caracterizada por um ponto zero absoluto, que significa que não há valor numérico negativo. Ela é calculada assumindo que as variáveis têm opção para zero, a diferença entre as duas variáveis é a mesma e há uma ordem específica entre as posições. Aí, para isso, um exemplo que poderia ser utilizado é medir a altura de alguém. A altura pode ser medida em centímetros, metros, polegadas, pés. Não é possível ter uma altura negativa. Então, qual é a sua altura? Menos de 1,50? Aí você vai dizer qual é a sua altura. Isso aqui vai caracterizar algo quantitativo relacionado à razão ou proporção. Então, são essas as escalas que a gente tem de mensuração. Beleza. Então, como eu disse para vocês, voltando aqui na questão, a escala de mensuração que tem a ver com qualitativo seria o quê? As nominais e ordinais. Razão, está fora. Intervalar, está fora. Então, isso aqui está fora. Só ficaria o quê? Ordinais, ó. Ordinais, ordinais, ordinar razão não é. Intervalar não é, intervalar não é. Nominal entra. Intervalar e razão está fora. Então, gabarito realmente é a letra C. Vamos para a próxima. Questão de número 54. Os bancos investem em recursos de segurança para minimizar os riscos de fraudes nas operações bancárias através do Internet Banking. Os usuários precisam estar atentos aos golpistas, que procuram persuadir vítimas em potencial a acessar sites falsos e a fornecer informações sensíveis. Esse ataque é conhecido como. Então, olha só, esse golpista ele visa persuadir vítimas em potencial para acessar sites falsos e a fornecer as suas senhas, dados sensíveis, dados pessoais, senha, CPF, tudo mais. Então, o nome desse ataque é o quê? Ele está tentando pescar seus dados. Então, ele está praticando phish, que é pescar os seus dados. Então, olha o que diz aqui sobre mensagem de phish. Então, mensagens de phish parecem ser enviados por organizações legítimas, uma agência do governo, um banco, um tribunal, etc. Entretanto, elas são mensagens falsas. Os e-mails pedem de forma educada por atualizações, validação ou confirmação de informações da sua conta, sempre dizendo que houve algum problema. Você então é redirecionado a um site falso, com uma aparência muito parecida com o site original e é persuadido, induzido a apresentar informações sobre sua conta que podem resultar em roubos de identidade. Cuidado com essa prática de phish, que quer dizer pescar, até que um pescador, o golpista, jogando a isca e pescando vítimas potenciais com esses golpes. Muito bem. Questão 55. O Google Drive, que é o armazenamento em nuvem, quando você pensa em armazenamento em nuvem, armazenar em nuvem. Você pensa em um exemplo aí, o OneDrive, o Google Drive, o Box, entre outros. É uma ferramenta que permite o armazenamento de arquivos na nuvem. Suponha que um usuário tenha criado uma pasta no Google Drive para arquivo de um projeto X qualquer. Para compartilhar essa pasta, como eu faço, eu compartilho toda vez aí no link, se você observar,
Tem um link aí que eu sempre compartilho da pasta, no caso do arquivo que está numa pasta no Google Drive. Como é que eu compartilho? Simplesmente eu copio o link e compartilho enviando esse link para todos os usuários. Então, basicamente, essa é a ideia. Olha só, para compartilhar essa pasta do projeto no Google Drive com outros usuários, a partir de uma estação de trabalho, é necessário o quê? Enviar aos outros usuários o endereço do link da pasta. Eu posso ter um link geral, né, público, e um onde eu especifico quais pessoas podem acessar aquele conteúdo através do e-mail, do Gmail dela, por exemplo. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Gabarito, letra D. Com isso, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Espero que vocês revisem quantas vezes for necessário para que você possa fixar a informação. Então, não deixe acumular matéria. Procure todos os dias, através de um quadro de horário para estudo, você cumprir as metas de aprendizado de conteúdo, para que você possa conseguir fazer com que os resultados venham. Então, espero que você consiga padronizar o seu estudo para que você obtenha um bom resultado no dia da prova. Com isso, eu me despeço e até mais.